Bom, e a gente fala agora sobre esse assunto com Carlos Caixeta, economista e consultor empresarial, que já está aqui comigo nesse feriado. Carlos, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui na nossa programação para a gente repercutir um pouco dessa situação da economia americana. Então, muito bom dia para você, viu, Carlos? Obrigada aí por estar aqui para a gente comentar um pouco mais sobre isso, porque no final das contas, Trump tenta se eximir dessa situação. Mas antes de chegar nesse comportamento de Donald Trump, eu queria entender também da tua visão, do teu ponto de vista, né? A gente viu uma alta importante das importações, empresas se antecipando a esse movimento da taxação, né, querendo se antecipar a esse movimento das taxações, mas muito já vinha se falando sobre uma perspectiva realmente de desaceleração da economia americana, antes mesmo da questão da taxa do tarifaço de Donald Trump. Na sua visão, tem algum outro fator para além dessa antecipação das importações que podem ter favorecido a essa desaceleração do PIB de maneira antecipada, né? Tem algum outro fator que também pesa e mais, sendo apenas a questão das importações, não seria um movimento pontual e talvez a gente poderia ter um alívio e talvez até uma certa recuperação desse PIB depois? Como que você analisa esse dado que foi divulgado ontem? Bom dia, Débora, bom dia a todos. Esse movimento, ele acirrou um movimento que vinha desde principalmente dos últimos 2 trimestres de 2024. É importante dizer que a economia dos Estados Unidos é uma economia enorme e é uma economia interligada com várias economias do mundo inteiro, né? Nós estamos falando de uma economia de 30, em torno de 2024, em torno de 30 trilhões de dólares, né? Para a gente ter uma comparação com o Brasil, nós estamos hoje aí em torno de 2 trilhões, né? 2 trilhões de dólares se a gente traz a nossa economia para o dólar. Então, esse tarifaço do Trump, ele foi importante ali para trazer esse arrefecimento, porque as importações aumentaram muito a partir de fevereiro, com todos os agentes econômicos antecipando esses movimentos de importação para evitar exatamente esse tarifaço. E logo depois, né, o Trump ele tem essa estratégia, ele obriga todos os players econômicos que estão com os Estados Unidos a sentar na mesa para uma negociação mais forte, colocando essa força norte-americana na mesa. Então, ele faz isso com muita regularidade, ele tem poder para fazer isso. E, ao mesmo tempo, outro fator que não foi citado são exatamente a redução dos gastos do governo, né? O governo americano ele tem uma força, um peso na economia muito grande e isso foi fortemente atacado durante esse primeiro trimestre. Isso não foi citado, mas isso é muito importante e isso arrefece a economia e já teve impacto no primeiro trimestre. Ele veio de um crescimento muito forte em 2024, de 2,8%, e com uma inflação considerada alta para os padrões americanos, mais de 2,5% ao ano. E o Fed, né, que é o Banco Central norte-americano, já estava preocupado desde há 2 anos, né? Se você pega ali 2023, 2024, ele já vinha avisando que estava muito preocupado com essa inflação e controlando isso com taxas de juros mais altas e avisando que iria gradualmente reduzir essas taxas de juros, controlando essa inflação ao longo de 2025, 2026. Que começou esse processo, que agora, com essa perspectiva de inflação maior, porque essas tarifas mais elevadas, né, com essa economia intrincada, com essa economia globalizada norte-americana, porque você não consegue, o objetivo do Trump com essas tarifas maiores, proteger a economia doméstica, a economia interna dos Estados Unidos, porque as pessoas vão pensar assim, bom, se está mais caro lá fora, eu vou produzir internamente aqui, eu vou trazer as fábricas para dentro dos Estados Unidos. Só que isso não funciona no curto prazo. Para eu trazer uma fábrica para dentro de um país, muitas vezes eu demoro 3 anos, 4 anos, eu não desarticulo fábricas. E o empresário ele pensa também de maneira global. Não é porque a minha fábrica no Vietnã ficou mais cara que eu vou necessariamente trazer para dentro dos Estados Unidos. Eu posso olhar outros países onde, no contexto entre impostos,
preço de empregados, dos colaboradores, relação logística, para onde eu mando a minha mercadoria. É mais fácil eu levar para o Brasil. O Brasil pode ser um player importante para mandar para a América Latina, como logística. Então, o Brasil pode sair ganhando dentro dessa estrutura. Eu não olho só os Estados Unidos. Eu olho outros países onde, com essas tarifas, em se mantendo constantes, ela pode favorecer outros países. Não necessariamente eu vou para os Estados Unidos. E isso não é no curto prazo. Muitas vezes, por isso que o Trump já começa a flertar com o mandato, com mais de um mandato. Já se fala no Trump 2028. Exatamente por causa disso. Ele precisa de um prazo maior para que isso que ele está fazendo aqui venha repercutindo. Então, existem outros aspectos, e a sua pergunta é muito inteligente nesse contexto, porque existem outros aspectos que impactam na economia norte-americana. O tarifaço é só um deles. Uhum. Pois é, Carlos, e eu quero trazer mais de outros aspectos nessa questão dessa contração do PIB, desse dado que a gente teve ontem, porque mesmo com essa contração, a gente tem indicadores, né, como o investimento privado e o consumo apresentando um crescimento. Como interpretar esses dados que aparentemente, né, são contraditórios? Por exemplo, a gente também tem a confiança do consumidor nos Estados Unidos caindo significativamente, né, a níveis comparados aos da recessão da década de 1990, se não me falha a memória aqui, né? Então, quais são as implicações, né, desses dados ali contraditórios nesse momento? Como ler isso, né, agora, né, diante de uma economia que a gente tem desacelerando, mas, por outro lado, investimento privado e consumo apresentando crescimento e, em contrapartida, também a confiança do consumidor desacelerando por lá? Essas percepções, quando a pesquisa capta muitas vezes essas percepções sobre confiança do consumidor, confiança do investidor, e a gente tem que fazer uma leitura seguinte, quais decisões isso impacta. Então, quando você observa essas questões de confiança, isso pode ser muitas vezes para antecipar alguns investimentos. Quando você vai detidamente na questão do confiança, vou falar um pouquinho da confiança do investidor e depois da confiança do consumidor. A confiança do investidor, muitas vezes, ele antecipa alguns investimentos, algumas compras. Você olha nos Estados Unidos hoje, está tendo muita formação de estoque e algumas antecipações de formação bruta de capital fixo, que os economistas chamam assim. Alguns investimentos pensando no futuro. Então, assim, parece um pouquinho contraditório. Mas, vai entrar investimento. Então, será que eu estou olhando para um país pensando o bem ou pensando o mal? Então, o investidor ele pode estar interpretando que essas são questões pontuais e que elas vão se sobrepor num prazo de 1 a 2 anos, porque a economia norte-americana ela é muito forte, né? O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, respeitadíssimo, ele sempre diz, nunca aposte contra a América, nunca aposte contra os Estados Unidos, porque quem apostar contra vai perder. Então, muitas vezes, a confiança pode cair no curto prazo, você tira uma foto, naquele momento a confiança caiu, mas não significa que ela vai se manter, que ela vai ser um contínuo de baixa confiança naquele momento. Então, você tem que olhar o histórico da coisa. Uhum. É o que eu sempre falo. E ver qual é o tipo de decisão. E no consumidor, muitas vezes você cai aquela confiança porque ele está assustado, porque ele não consegue, ele não tem informação para saber o médio e o longo prazo. Uhum. Mas é uma coisa interessante, porque o consumo das famílias, ele caiu no ritmo que não era o ritmo tão forte quanto os analistas esperavam. Se você for olhar o consumo das famílias nos Estados Unidos, ele caiu no ritmo, mas num ritmo menor do que se esperava. Não caiu tanto, porque as pessoas elas assustam, elas param de consumir pontualmente, mas depois, quando essas coisas se ajustam, elas retornam no consumo. Então, aparentemente, parece uma contradição, mas é no curto prazo, porque depois, em economia, as coisas se ajustam no médio e no longo prazo. Na hora que melhorar um pouquinho, que as coisas estabilizarem, eles retornam aos patamares de antes. Então, aparentemente, tem uma contradição. Mas logo que as coisas se ajustam, e eu vejo isso muito pelo preço do ouro, tá? O ouro, do preço do ouro, do metal. O ouro sobe muito, aí quando a coisa piora, aí a coisa começa a melhorar um pouquinho, o ouro cai. Então, eu falo que ele é um bom termômetro que mede toda essa estrutura.
Perfeito. Agora, Carlos, vamos lá, né? Falar dessa interpretação de Donald Trump, né? O presidente, então, atribuiu essa contração da economia a políticas anteriores, mais precisamente, né? A gestões anteriores, né? Enquanto a gente tem os economistas apontando as tarifas como a principal causa já para essa retração antecipada do PIB. Qual que é a tua perspectiva nesse momento sobre essa divergência de opiniões? O presidente Trump, ele tem essa visão de mundo de que a economia americana ficou muito refém de toda essa estrutura de importação de indústria e ele sempre culpa os democratas. Então, essa é a visão. Ele coloca essa visão de que os Estados Unidos se enfraqueceu exatamente pela facilidade das indústrias e das empresas irem para fora, pela falta de um ambiente competitivo mais facilitado dentro dos Estados Unidos. Essa é a visão que ele tem de toda a sua equipe republicana. Então, ele sempre culpa o governo do ex-presidente Biden por essa estrutura. Os economistas eles são mais técnicos, né? Eles olham as coisas sem esse viés político, né? Então, o que eu vejo nessa estrutura é sempre a questão do tempo, né? A questão do tempo e o estrago que isso faz no curto prazo. Então, quando o presidente Trump ele tenta proteger a indústria nacional, elevando barreiras para que favoreça essa indústria nacional, então, quando você olha no curto prazo, você tem um estrago muito grande, porque a economia norte-americana ela está toda intrincada, ela tá toda comprometida com vários fornecedores, com vários montadores dos próprios produtos no México, no Vietnã, na China. Né? Por exemplo, hoje você faz o design de um produto dos Estados Unidos, mas você monta o produto na China. Então, ele culpa a falta de competitividade disso aos governos anteriores. Ele sempre fala, por que não podia ser montado nos Estados Unidos? Por que nós não geramos essa competitividade no nosso país? Então, quando ele quer consertar isso, ele quer trazer, mas ele não se faz isso no curto prazo. Você, para desestruturar e trazer uma empresa para os Estados Unidos, você vai demorar muitas vezes 4 anos, 5 anos. Então, o pensamento estrutural dele está até correto, mas no tempo é que ele se equivoca. Então, os economistas eles são frios para entender, olha, isso vai desarticular, o preço no curto prazo vai ser enorme, inclusive em termos de inflação. Porque quando eu aumento tarifas e eu não consigo mudar isso rapidamente, as empresas vão ter que incorporar o preço maior por causa da tarifa na sua formação de preço. Então, tudo no curto prazo fica mais caro, de fato. Eu não consigo repassar isso para os produtos, eu não consigo deixar de repassar isso, melhor dizendo, para os produtos se as tarifas são mais altas. Então, estruturalmente, a ideia dele de proteção é compreensível. Agora, vai ter o custo econômico, tanto que todas as projeções econômicas de crescimento, de crescimento dos Estados Unidos para esse ano, em função dessas dificuldades, o próprio FMI e o Banco Mundial já reduziram pela metade. O crescimento dos Estados Unidos projetado para 2025 é de 1,4%, metade do que foi em 2024, que foi 2,8%, com repiques de inflação, com inflação um pouquinho mais alta também, em torno de 13,5%, de 3% a 3,5%. Ou seja, e com perspectiva de uma recessão, isso de crescimento menor, de até recessão. Os dados de postos de trabalho criados para o primeiro trimestre, de acordo com o órgão de estatística de criação de vagas nos Estados Unidos, já foi o menor nesse primeiro trimestre, só comparado com setembro do ano passado. Então, já está caindo também a criação de postos de trabalho. Então, essa é a diferença entre a visão do Trump e a visão dos economistas. Eles são frios, estatísticos e técnicos. E o Trump tem uma visão, só que o que não ajuda o Trump é a questão do tempo. Por isso que ele já está falando no novo mandato, porque ele quer ver isso ao longo do tempo. Carlos, eu quero aproveitar o gancho aí que você falou sobre essa questão justamente do mercado de trabalho, né? Porque com esse sinal já de enfraquecimento do mercado de trabalho, a gente sabe que, por outro lado, a gente tem o Federal Reserve de olho e atento a essa movimentação para as próximas decisões de política monetária. Inclusive, o próprio Jerome Powell já tinha dito isso, né? Que os próximos dados do mercado de trabalho seriam muito importantes para a definição dessa questão do corte de juros ou não.
Diante desse cenário, né, do mercado de trabalho e diante também agora dessa retração antecipada do PIB, como que isso deve afetar as decisões do Federal Reserve nesse momento? É importante entender, Débora, que o Federal Reserve nos Estados Unidos ele tem dois objetivos. Ele é um pouquinho diferente do nosso aqui. Ele tem um objetivo tanto de estabilizar a inflação quanto de promover o pleno emprego. Ele tem esses dois. O nosso é só de estabilizar a inflação. Então ele fica de olho nos dois, né? Ele tenta equilibrar isso lá. Então ele olha sempre o crescimento dos postos de trabalho junto com a inflação, porque ele tem que equilibrar. É difícil, ele tem que equilibrar os dois, sabe? Então, se ele perceber, como ele está percebendo que a criação de postos de trabalho está caindo um pouquinho, a inflação está sob controle, se ele vê que o PIB está andando relativamente bem, com postos de trabalho caindo um pouco, e a inflação sob controle, ali para ele é o suficiente. Porque se a criação de postos de trabalho e a contratação crescer demais, ele entende que vai haver um excesso de demanda, que a economia está superaquecida. Isso vai bater em mais inflação ainda. Diante desse contexto, né, de tarifas e de tendência à formação de preços maiores por recomposição da tarifa, se ele entender que tem muita coisa pressionando a inflação, aí ele não desce a taxa de juros básica da economia. Então, o Fed ele vai ficar de olho, né? E não adianta atacar o presidente do Fed dos Estados Unidos. O Trump já tentou fazer um ataque, ele tentou já, né? Falou que ia demitir e depois voltou atrás, porque não adianta, né? Então, o Fed lá vai ficar de olho nessas três componentes. Ele vai ficar de olho no crescimento do PIB, ele vai ficar de olho na inflação, ele vai ficar de olho, porque são indicadores, né? Na taxa de empregos criados, na taxa de contratação de empregados, de colaboradores, ele fica sempre de olho, equilibrando essa balança, que não é fácil. E aí ele vai ver se mantém a taxa básica ou reduz, já começa um processo de redução, continua, né, na realidade, o processo de redução da taxa básica de juros dos Estados Unidos aos poucos. É isso, Carlos. Quero muito agradecer tua participação aqui conosco, o seu tempo, por estar aqui no feriado junto com a gente, né, trazendo pontos tão importantes aí nessa análise. Conversamos então com Carlos Caixeta, economista e consultor empresarial. Bom feriado para você, viu, Carlos? Prazer. Bom Até feriado a mais. todos. Tchau, Tchau. tchau.